Tudo certo, vamos começar mais um Amazônia Podcast, direto aqui da Amazônia TV. Hoje nós vamos falar sobre, não só sobre crédito de carbono, também vamos tratar ainda sobre criptomoedas. A gente vai falar de todos esses assuntos no programa de hoje. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Estou recebendo aqui o Marcos Amudi, que é executivo internacional no ramo de energia. Vamos conversar daqui a pouquinho via web com o coronel Edson Souto, que é CEO da Cash. Estamos recebendo aqui apoio hoje também para falar nesses assuntos da Andréa Amudi, que é advogada, e o Cristiano Campelo, expert em logística e TI. Todos sejam muito bem-vindos. Eu começo falando com o Marcos. Tudo certo, Marcos? Tudo bom? Sim. Não, ainda não está, porque eu estou divagando aqui o tempo todo, cara, sobre essa questão do crédito de carbono, que eu tenho certeza que muita gente já ouviu falar, mas ninguém sabe nem do que se trata. Vamos começar simplificando essa história, Marco. O que é crédito de carbono? Para que serve isso? Cara, eu acho que eu até estava buscando na internet uma definição, né? Que é muito mais fácil você buscar uma definição simples. Para as pessoas entenderem. A gente explica, a gente expande, né, no tema. Isso. Então, eu encontrei aqui uma frase que é bem interessante, né? Que o crédito de carbono é um certificado que atesta 1 tonelada de carbono que deixou de ser emitida na atmosfera. Então, cada crédito, é isso? Cada crédito, se resume a 1 tonelada. 1 tonelada de carbono que deixou de ser emitida. Então, obviamente, pelas empresas, né? Pelas empresas. Poluidores. Pelas empresas, poluidores. Então, nesse caso, e isso tudo vem desde da Conferência de Kyoto, né, em 92, que se definiu esse marco, essa diretriz estrutural de definir como crédito de carbono. E, obviamente, a ideia disso é você unir os interesses de quem polui, que infelizmente tem indústrias que, apesar de todo o esforço, vão seguir poluindo nos próximos anos ou décadas. Apesar de todo o esforço, elas continuam, vão buscar alternativa, mas tem coisas que não têm alternativa, como avião, por exemplo, né? Até, infelizmente, não tem avião elétrico ainda, como exemplo. Então, obviamente, a aviação vai continuar poluindo. Essas indústrias mais poluidoras vão precisar comprar crédito de quem está preservando. Entendeu? Então você une, você cria um vínculo econômico, um interesse econômico de quem precisa seguir com sua atividade industrial e com quem tem a disposição de preservar. Porque quem tem a disposição de preservar, ele está deixando de industrializar a sua área. O Brasil, no caso, ele detém uma fonte muito rica de crédito de carbono. Detém, né? Naturalmente a Amazônia, né? A Amazônia, quando fala Amazônia, não é só o estado do Amazonas, a Amazônia como um todo, obviamente, é algo muito óbvio, né? Que seria, tem uma riqueza muito grande de você se comprometer com a preservação e você converter esse comprometimento num meio econômico de assegurar que essas áreas sigam preservadas. Se você tem uma área na Amazônia, uma fazenda, centenas de hectares, obviamente, se você tem aquilo, você quer gerar um meio econômico. Uma da maneira de você gerar esse meio econômico é você se comprometendo a preservar e vendendo esses créditos para outras empresas, em todo o mundo, né? Vamos ver se a gente simplifica ainda mais isso. Significa dizer o seguinte, eu sou uma empresa poluidora, eu vou continuar poluindo, mas para que eu possa continuar poluindo, eu preciso me adequar ao sistema que já não é tão poluente. Então, eu compro crédito de carbono, eu pago para manter a floresta em pé e ajudar na preservação. A compensar, né? Você tenta compensar o que a gente chama de como se diz, a emissão de... Em inglês a gente chama o teu footprint, né? A tua emissão... Pelo amor de Deus, não começa a falar inglês. Eu confundi tô tudo aqui. Tentando traduzir. Eu faço isso também. Tá, mas vamos lá. Para você ter uma ideia, eu tenho um estudozinho também, eu andei fuçando muito sobre essa área, e até onde eu entendi, a floresta amazônica, o que ela produz, né? O que ela solta pelas suas raízes, folhas, enfim, de oxigênio, ela própria absorve isso, correto? Sim. E isso aí, como é que isso se resolve? Se ela não produz oxigênio para mais nada, apenas para ela própria, como é que está a questão da relação do crédito de carbono? Ela se manter viva já é alguma coisa? Na verdade, se manter viva já é o que considera, né? É o que considera a preservação, né? A preservação da floresta. Entendi. Entendeu? Esses outros cálculos, se é positivo ou negativo, que emite, consome, eu acho que isso aí tem muito estudo por trás, mas tem muitos
Eu deixo para os cientistas discutir esse tema, mas Entendi. em maneira simplificada, se você preserva, você pode vender crédito. Tá, uma outra coisa. Você fez um trabalho que foi um término de curso, é isso? Quando eu fiz o meu Master, né, o Master eu apresentei o Master na Manchester, na Universidade de Manchester, na Inglaterra. Uhum. E realmente esse tema era um tema que eu cobri, né? Cobri por alto, assim, né? Um modelo econômico que poderia ser implementado aqui no Amazonas. Entendi. Meu telefone sempre ligado, mas hoje... Desculpe. Vamos lá. Qual foi a definição, quais as conclusões desse trabalho? A ideia era justamente você encontrar um mecanismo comercial, né? Porque uma coisa é você falar, tudo bem, tem uma empresa de aviação que quer comprar um crédito e você tem a Amazônia ou tem fazendeiro que tem terra, mas como que você transforma isso economicamente, né? Então, uma das coisas que a gente estudou é justamente utilizar utilizar no ramo da cripto, que você mesmo já comentou na introdução. A ideia é você fazer uma tokenização das áreas, né? E você vender tokens como se fosse crédito, entendeu? Entendi. De maneira simplificada seria isso. Você poder encontrar um meio comercial para isso, entendeu? Bom, eu queria... A gente já fez aqui a abordagem inicial do assunto, né? Agora eu queria conversar primeiro aqui, antes da Andréa, vamos deixar as mulheres por último hoje. Não de maldade, mas até pela posicionamento da mesa. Alexandre, tudo certo? Cristiano, perdão. Estou aqui, a cabeça está mil. Tudo certo, graças a Deus. Obrigado pelo convite aí. Imagina. Participando desse... Como é que você enxerga toda essa questão que está sendo discutida aqui hoje? A tua área, como é que ela compreende essa questão dessa... Não deixa de ser também uma tecnologia. Sim, é de grande importância, né? Essa questão do crédito de carbono, porque a logística ela tem muito a ver com processos produtivos, né? E nos processos produtivos se emite gases, se polui, né? Então, o crédito de carbono vem como um mecanismo regulador desse processo de poluição aí do meio ambiente, né? Existem outros mecanismos também que são feitos para que não polua, né? E o crédito de carbono é mais uma ferramenta poderosa aí para manter a nossa Amazônia aí de pé, sem grandes prejuízos, né? Eu acho que o coronel está chegando aí, né? Perfeito. Só vale ressaltar aqui também, que você falou aí do crédito e débito, né? O que se... existe uma fake news, né? De muito tempo, que a Amazônia é o pulmão do mundo, né? E não seria. Era sobre isso que a gente estava falando exatamente disso. Também não é, né? Não são os mares, né? E como vocês falaram, como o Marcos falou, realmente a conta acaba fechando meio que empatada, né? Isso confere aos especialistas falar sobre... Né, acaba mas se empatar já ajuda. Já é grande coisa, né? André, na questão do legal, antes de falarmos com o coronel, do legal. A legalidade, vai. A legalidade desse também. assunto. Como é que está? O que você observa? Está tudo certinho? A gente está no caminho? Então, a gente tem agora uma lei, né, novíssima, que saiu agora dia 21 de dezembro, que o Jair Bolsonaro sancionou, o ex-presidente. E só que ela foi publicada já no dia 22 de dezembro, né? Tem um prazo de 180 dias para vigorar. Certo. Ou seja, vai lá pelo dia 22 de junho, começa a funcionar, né? As leis têm que se regulamentar, as empresas, na verdade. E ela vem regulamentar a questão dos crimes, né? A questão de pirâmide financeira, que antes não tinha. E agora foi acrescentado o artigo no Código Penal sobre isso, que ele fala, né, que qualquer ativo financeiro com fim de obter vantagem ilícita, prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, né, tem agora uma pena, né, uma reclusão de 4 a 8 anos com multa. Ou seja, isso aí é a pirâmide financeira, que antes não tinha essa regulamentação para esses crimes, né, virtuais. E agora também vai ser a parte da Receita Federal, ela vai participar agora, né, dessas transações para registrar e tributar, né? Que antes você não tinha essa obrigatoriedade, né,
da Receita Federal estão com tanto afinco, agora vai ter, a partir desse prazo aí que na verdade é 22 de dezembro, né? Porque depois que decorrer esse prazo dos 180 dias, as empresas têm mais 6 meses para regularizar tudo. Então, esse prazo vai até 22 de dezembro, na verdade. Bom, então estamos realmente no caminho. Já né? estamos no caminho. Né? Agora vai estar tudo... Isso entra um pouco já no mecanismo que eu estava comentando, né? Você tem um crédito de carbono e você criar um mecanismo de como economicamente tornar isso viável, né? Uma das formas é através das criptos, e justamente essa lei vem em linha em torno disso, pondo regras nesse tema, né? Isso. E dando credibilidade ao tema também, né? Porque obviamente tem muitas notícias que saíram recentemente aqui no Brasil, né? E que isso causa um descrédito na população em geral, mas obviamente é um sistema muito seguro, né? As criptos, né? E a gente falou disso num programa anterior, exatamente com o Coronel, que ele falava dessa insegurança que as pessoas sentiam por conta de alguns paraquedistas que entraram no meio desse game, se aproveitando, talvez, com o lance da pirâmide financeira, mas o Coronel é um cara que é um grande amigo nosso que já abriu aí o olhar muito carinhoso e muito sério em cima dos criptos, né? Fundou uma moeda personalíssima que chama Cash. E a gente já dá um bom dia para ele aqui. Feliz Ano Novo, né, Coronel? Bom dia, meus amigos. Feliz Ano Novo para cada um de vocês aí e suas famílias. Deus abençoe vocês. Amém. E um privilégio para mim estar aqui hoje. Gratidão aí ao Cid, ao Daniel Andrade e aos amigos que compartilhamos juntos aí essa audiência grande que o Cid tem aqui. Então, gratidão, estamos juntos aqui, satisfação grande. Obrigado, Coronel. A gente falava agora já do crédito de carbono. Como é que a gente pode afinar isso com um modelo econômico junto a uma moeda criptografada? Como é que o senhor imagina isso? Então, são dois grandes negócios, vamos dizer assim, ou dois grandes mercados, né? A gente tem o crédito de carbono de um lado, ano passado, ou melhor, 2020 teve um volume, né, de negócios próximo de R$1,5 trilhão. Então, é bem significativo essa indústria, vamos dizer assim, do crédito de carbono. R$1,5 trilhão é muita coisa. E quando a gente olha também para a tecnologia blockchain, né, que está mudando o mundo, chamado até de o protocolo da confiança, até em cima disso que o Marcos aí estava comentando, sobre essa confiança que traz a tecnologia para nós, né? E desde já, Marcos, eu já digo aqui da minha honra de estar com um amigo aqui, o Daniel Andrade comentou muito bem a seu respeito, da sua competência aí, né, nesse ramo aí do crédito carbono, sua pesquisa, seus estudos. Então, gratidão aí de estarmos juntos aqui. Então, quando a gente olha, de um lado, uma indústria que acaba preservando o planeta, né? Que esse é o sentido quando a gente fala de crédito carbono, você acabar preservando a floresta, mesmo em detrimento de indústria que acaba poluindo o planeta. O planeta é pequenininho, a gente acha que é muito grande, mas para quem viaja, pega um avião aí, vê que daqui a pouco você está ali, em poucas horas, em 4 horas. Eu saio de São Paulo, estou em Manaus, né? E a gente olha assim, os recursos são limitados. Se a gente pensar que 70 anos atrás a gente tinha 4 bilhões de pessoas. Então, não deu nem 100 anos, a gente já dobrou a população. Dizem estudos, né? Na época de Jesus Cristo, 2.000 anos atrás, pouco mais de 2.000 anos, a população do mundo era 250 milhões de pessoas. Na época de Cabral, 1.500 anos depois, vejam, 1.500 anos se passaram para a população dobrar de 250 milhões para 500 milhões. Em 1750, em 250 anos, a gente dobrou de novo, de 500 milhões para 1 bilhão de pessoas no mundo. Em 1850, a gente já era 2 bi. Em 1950, já era 4 bi. E em 73 anos, a gente tem hoje no mundo 8 bilhões de pessoas. Quer dizer, não deu nem 100 anos, como disse, e a gente acrescenta 4 bilhões de pessoas numa casa que ela tem limitações de recursos, né? E ainda mais, não é só isso, o que a gente tem, se a gente não preservar, se cada pessoa, cada empresa, cada indústria não souber como lidar com sua casa, vai sobrar o quê? Para nós daqui a pouco e para nossos filhos e netos. Então, essa preocupação, ela é séria, as autoridades, né, o meio político, o poder econômico também se envolvem nisso,
Então, já tem muita lei, né? A própria, eu não tenho o seu nome, me perdoe, comentou agora há pouco sobre a legislação nova que foi sancionada pelo presidente, acaba trazendo para nós também os dois lados da indústria. Então, você tem crédito carbono, que é algo que é tendência, você precisa preservar o nosso planeta, né? E, por outro lado, você tem uma tecnologia que, dentro do Brasil, a gente avançou muito, com a Câmara aprovando, o Senado aprovando, voltou para a Câmara, que aprovou 29 de novembro, e 21 de dezembro, publicado 22 de dezembro, aí, sancionado pelo presidente. Então, na verdade, a gente está aí literalmente com a faca e o queijo na mão, né? Você tem, de um lado, uma Amazônia e um Brasil que tem a maior responsabilidade com fontes renováveis e a maior floresta do mundo, né? Querendo ou não, claro, foi dito aí sobre os oceanos, essa é a verdade, sim, mas a gente tem aí uma floresta que não tem nem comparação em relação a outras. E a gente tem uma tecnologia que agora está regulamentada para uso, né, suas aplicações aqui, aplicar a tecnologia blockchain em N situações como esta do crédito carbono. Juntar esses dois mercados pode ser uma tarefa bem boa para cada um de nós que estamos aqui. Perfeito. Marcos, alguma pergunta direta para o Coronel? Não, só complementando, eu acho que eu comentei antes também, que eu acho que a parte essa parte de preservação é algo importante. Todo mundo fala que é importante, né? Mas só que como que você viabilizar isso economicamente? Porque quem tem a área, você quer explorar a sua área. Afinal de contas, sua terra, você faz o que quiser. Você quer gerar recursos com sua área que está preservando. Então, você tem... Esse que é o grande pulo do gato do negócio. É você unir os interesses econômicos entre quem está poluindo ou está... Obviamente, como eu comentei, não é que a indústria tenha a intenção de poluir, mas é que não existe tecnologia vigente no momento que possa eliminar essa poluição. Como eu dei o exemplo de avião, entendeu? A gente vai depender de petróleo ainda por muitos anos. E, por outro lado, quem está preservando também, quem tem sua área, também quer ganhar alguma coisa com isso, entendeu? Esse é um problema que a Amazônia sempre teve, né? Justamente que o pessoal que vive no Amazonas não está se beneficiando de toda essa evolução econômica no mundo, entendeu? A Europa polui, a Europa perdeu suas florestas, mas, obviamente, chegou num nível evolutivo muito grande, né? Em termos de desenvolvimento socioeconômico. Seria injusto você ter que penalizar os povos que vivem na floresta ou que estão tão próximos, ou, por exemplo, um país como o Brasil, penalizar todo mundo que vive na Amazônia pelo fato de que agora em diante não pode tocar mais na floresta, entendeu? Então, esse é o detalhe. Então, é isso aí, a questão do crédito de carbono ajuda muito nisso, né? Quem está disposto a preservar com quem realmente tem que seguir trabalhando e desenvolvendo o mundo, né? Bom, eu queria incluir nessa nossa conversa aqui um assunto que eu tenho lido bastante, viu, Coronel? Depois da nossa última conversa, eu acabei chegando no outro elemento que eu creio que as pessoas não estão com um olhar mais atencioso como deveria, que é a água. Nós temos 73% da população mundial com pouco ou menor acesso à água potável. E a gente está falando aqui de um produto, e a gente fala de produtos finitos, né? E a água é um desses produtos. A gente tem aquele problema que a gente falou aqui de biopirataria, onde levam a nossa água no lastro dos navios, e pouca gente discute isso também, que são coisas muito sérias, mas sérias assim, eu penso que de uma magnitude exponencial, né? Porque a gente está falando aqui de um produto finito que está faltando para muita gente, é uma riqueza nossa e que está sendo levado e não tem os olhares corretos para esse tipo de negócio. Quando a gente fala do crédito de carbono, é um ponto. A gente fala da tecnologia que tem que ser usada das criptos, inclusive, mas eu acho que esse terceiro elemento precisa ser colocado nessa pauta para ser discutido também com mais veemência. Concorda, Coronel? Ou estou indo muito longe do assunto? Não, perfeito, sim. Realmente é uma preocupação grande, né? Dizem que, em vez de planeta Terra, devia se chamar planeta Água. Então, 3/4 do mundo ainda é água, né? Agora, sim, dentro da ideia do crédito carbono, como a gente fala aqui, a intenção aqui é exatamente essa que o Marcos
se referiu. Então, de um lado, você tem uma indústria poluidora, ou empresas ou países que já não deixaram mais ali, não tem mais a sua floresta, não tem mais seus recursos preservados, e aí tem a gente aqui no Brasil, principalmente na Amazônia, com tamanhos recursos, né, vamos dizer dessa forma, e, no entanto, a gente não poderia explorar. Nesse aspecto que vem o crédito carbono. Com relação à água, na verdade, onde tem floresta, tem água, né? Se a gente pensar que na Amazônia tem a maior floresta do mundo, na Amazônia tem o maior rio, né, em comprimento e em volume do mundo. Mas não é só isso. Também na Amazônia tem o maior aquífero do mundo. Então, na verdade, o Brasil tem os 2 maiores aquíferos. E realmente a guerra do amanhã, ou de daqui a pouco, antes de ser até da fome, eu acho que vai ser da água, porque água você não planta. Né? Os commodities aí, você tem o alimento, você pode plantar, claro que há uma demanda muito grande. Então, morei na Califórnia, por exemplo, há alguns anos lá. É impressionante que é uma região seca, né? Então, teve um período lá que choveu 20% da média histórica. Então, se lá já chove pouco, imagina o período, né, que chove 20%. Quer dizer, já chove pouco, chove 5 vezes menos. O governo, eu lembro até hoje, o governo da Califórnia destinou 5 bilhões de dólares para que os agricultores parassem de utilizar água, não plantassem. Então, foi preciso indenizar, literalmente, vê se não é semelhante ao crédito carbono, indenizar os agricultores para não fazer uso da água, porque a agricultura gasta cerca de 70% da água consumida. Então, por conta disso, para ter água para as pessoas, né, e para as atividades essenciais, foi indenizada ali uma parte da agricultura. Então, água sim é importante, onde tem água tem floresta, não tem uma coisa se dissociar da outra, e a gente tem que cuidar. Ainda que a gente apareça, mas vai chover de novo, depende. Como você mesmo falou, Cid, chove bastante onde já tem bastante água, né? E chove menos onde tem menos água. Esse é o problema do mundo. Você tem aí uma má distribuição de recursos que nem sempre atende a população que está por ali. Por exemplo, você vai para uma China, maior país do mundo em população, próximo aí agora, quase a Índia chegando já até 2027, a Índia deve superar a China em população, mas você tem 1.450 bilhões de pessoas. Na China cabem 7 populações do Brasil. Aí você tem 1/3 da China é o deserto de Gobi, é deserto. 1/3 da China são as montanhas lá, né, o Himalaia. Aí sobra 1/3 de planície. E é onde está esse 1/3 de planície que vai todo mundo morar, claro. Eu não consigo morar no deserto, não consigo morar na montanha, eu vou morar onde tem planície. Na planície tem que ter floresta, na planície tem que ter água, eu tenho que preservar. Se não preservar, como é que sobrevive a raça humana? Você precisa de água, alimento essencial. Então, assim, preservação do planeta, eu acho que esse sim é o foco nosso aqui, e a gente tem que observar um aspecto importante. Existe uma função social do lucro. A essência do que a gente está falando aqui existe uma função social do lucro. Por que uma pessoa, por que um fazendeiro acorda às 5 da manhã para ordenhar uma vaca e ter ali o seu leite? Por que o Cid acorda cedo para poder trabalhar? Por que reunir tantos meios ou colocar um estúdio bacana e agendar? Por que trabalhar tanto? Porque você entende que, mediante o trabalho, você entrega um resultado e, em resposta disso, você tem um salário, vamos dizer assim. Você tem um vencimento. Você tem um recurso que vai melhorar a condição de sua família, vai ter um estudo melhor, uma moradia melhor. Essa função social do lucro, ela é a essência, ela é um princípio para que o mundo funcione. Se eu não tenho resultado do meu trabalho, vou trabalhar por quê? Vou trabalhar para quê? Então, quando a gente observa o trabalho de se preservar uma floresta, tem esse sentido. Se eu preservo aquilo que já destruíram em outras áreas, então me indenizo para não fazer o mesmo. Eu vou deixar tudo arrumadinho aqui, vou deixar preservado aqui para gerações futuras. Agora, eu tenho que ser indenizado por isso, porque, como disse o Marcos, eu deveria trabalhar minha terra, a terra é minha, ué. Eu atendendo a legislação nacional, mesmo assim eu poderia desenvolver minha terra. Por que eu tenho que preservar? Então, me dê condições de que eu não precise disso, para eu também ter condições de ter o recurso para alimentar minha família, ter uma boa educação, uma boa moradia, etc. Então, quando você junta tudo isso, aí você tem o tal do desenvolvimento sustentável.
O desenvolvimento sustentável passa por você saber trabalhar os recursos que tem e desenvolver as pessoas. Você também não pode deixar as pessoas sem os recursos, sem as condições básicas e deixar ali só para preservar a floresta. Esse só preservar tem esse sentido. É muito importante preservar, mas é muito importante atender as necessidades básicas do ser humano. Esse exemplo que o senhor deu da Califórnia foi primoroso, inclusive. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta. A gente já falou muito aqui sobre todas essas ações que precisam ser realmente feitas, né? Mas eu lhe pergunto uma coisa bem mais focada no nosso assunto de hoje. De que forma a gente pode juntar essas pontas, a criptomoeda com o crédito de carbono? Existe algum projeto já para isso? O senhor já pensou isso? Como elaborar uma forma? Porque a gente sabe que o crédito de carbono, aliás, a criptomoeda é uma forma de negociação para o mundo inteiro, de uma forma muito mais fácil, sem a interferência de outros elementos que possam, aí sim, somente obter lucro em cima do trabalho que está sendo feito. No caso, bancos e outras instituições. Como é que o senhor enxerga essa questão, Coronel? Existe já algum projeto para isso? Tem, a própria Cash, né? A Cash já é um projeto com esse sentido aí. A Cash é uma criptomoeda bem escassa, tem uma quantidade bem pequena, até hoje circulando tem menos que o próprio Bitcoin, e por ser algo que está baseado na tecnologia blockchain, você tem um alcance mundial e ao mesmo tempo individual. Então, ao mesmo tempo que essa tecnologia ela pode estar no planeta inteiro e atender todos os ramos de negócio ou todas as atividades humanas, não há uma atividade humana sequer que a blockchain não alcance. Dizem, né? Eu fiquei um tempo também lá, indo ali no Vale do Silício, na Califórnia, é onde está a sede das maiores empresas do mundo ainda, principalmente as de tecnologia. E lá já diziam, né, uns anos atrás, que a blockchain é a maior invenção da humanidade. Então, não sou eu dizendo, são vários especialistas. O Marcos, pela experiência que tem, idem, né? Percorreu aí outros países também, morou fora também, então é o que dizem. Então, superando a própria eletricidade ou até a própria internet, você tem essa cadeia de blocos, a blockchain, o protocolo da confiança, que aproxima pessoas das suas atividades. Então, quando você pega um celular, imagina aí, 20 anos atrás, onde eu teria tantas aplicações aqui, hoje está na palma da minha mão. Eu posso hoje ir ao banco? Eu não preciso, o banco vem até a palma da minha mão. Isso é o acesso da tecnologia que chega para as pessoas. Quando você pega uma tecnologia blockchain, você pode trazer crédito de carbono para dentro de indivíduos, não apenas empresas. Então, se bem esclarecidas, se bem informadas, pessoas podem estar dentro desses, talvez, 4 entes, né? Você tem as pessoas que têm uma terra a preservar, você tem uma indústria que não preserva, ao contrário, que polui, tem que juntar as duas. Para isso, você precisa do poder público e da tecnologia. Se você juntar esses 4 entes, né, uma atividade como essa nossa de hoje, que esclarece e informa as pessoas, que podem estar nesses 4 aspectos aqui, ó, são os agentes, né, que interagem no crédito carbono, eu diria, claro que tem outros, mas os diretamente envolvidos são esses. Você tem a empresa que polui, você tem as pessoas, as empresas, os proprietários de terras que estão aí preservadas, você tem o poder público e você tem a tecnologia. Se houver pessoas, como a gente sabe que tem aqui a mesa aí, desculpem os colegas outros aí, né, de eu não estar citando, mas assim, é o que eu soube do Marcos. A vida dele tem sido estudar crédito carbono e como se aplica, né, essa questão de você preservar em cima daquilo que não se preserva ou polui. Então, ele é um conhecedor profundo do assunto. Você precisa de pessoas que conheçam a tecnologia agora para poder juntar isso. Então, ele é um, por exemplo. Então, quando você junta essas 4 personalidades, né, você tem aí algo bacana, porque entra aquilo que a gente busca como idealmente você preservar, você ter um resultado disso aí que é um lucro, vamos dizer, um trabalho feito, então tem um lucro. Agora, tem que ter o poder público. O poder público, um dia, talvez, na próxima vez, talvez como sugestão aqui, Cid, trazer alguém do legislativo, alguém do próprio poder executivo, e a gente entender como é que a gente pode trabalhar em cima disso.
Então, se a gente tem hoje uma legislação dentro da tecnologia blockchain, onde agora o Brasil está bem avançado em relação à quase totalidade dos países do mundo, e isso é mérito de, apesar dos desafios, apesar dos maus usos, você tem hoje um governo, poder político, que, mediante a sua autoridade da caneta ali, foi lá e definiu, olha, está regulamentado o mercado de criptativo. Criptomoeda pode ser meio de transferência, criptomoeda pode ser meio de pagamento, criptomoeda pode ser meio de investimento. E o Senado, inclusive, colocou ainda que até o dia 31 de dezembro de 2029, tudo que se falar, tanto hardware, software, né, tanto faz, o produto ou serviço ligado à mineração de criptoativos, está hoje com isenção de impostos federais. Então, quando você olha isso aí, o Brasil avançou muito para uma lei que estava parada desde 2015. Quando a gente teve em 2018, falando aqui, mandando documentos para a CVM, em 2019, começo do ano, eu estive falando com 2 senadores e tantos outros amigos que vêm trabalhando muito para desenvolver isto. Ora, 5 pessoas hoje aqui, né? Vocês 4 à mesa aí, e mesmo à distância aqui, é colocar mais um, Cid, aqui do poder público, né? O poder, o legislador aqui, e a gente, de repente, começa a desenvolver enquanto ainda é tempo, porque daqui a pouco, como disse Paulo Guedes aí certa vez, daqui a pouco o petróleo, o óleo poluente, ele sai de cena mediante tamanhas pressões que sentem já a indústria, é o carro elétrico, é energia eólica, é energia solar, e daqui a pouco o carvão, o petróleo ficam fora de cena, onde é que entra o crédito carbono? Então tem que aproveitar isso hoje, tem que colocar à mesa isso. Então é possível sim, né? Ter pessoas hoje que estão aí na Amazônia, toda a Amazônia, que tem seu 100 hectares, 10 hectares, 1.000 hectares, e tem que colocar isso sim para fazer negócio. O que falta é esclarecimento. Coronel, o que falta... perdão até lhe interromper, mas o Cristiano já tinha falado aqui na primeira fala dele, inclusive, era ter realmente alguém do Legislativo com a gente para falar sobre isso. Nós reunimos esse grupo aqui para a gente ter esse primeiro contato, até porque o senhor falou uma coisa interessante. O Marcos Amudi, ele não morou fora, ele mora fora. O Marcos hoje está residente lá em Houston, né, no Texas? Houston, Ele está em Houston. Então, a gente está aproveitando essa vinda dele aqui, a expertise e o conhecimento do Marcos, para a gente poder tentar fomentar esse novo negócio, dar um novo olhar para esse método, né, essa metodologia que a gente tenta aqui discutir, conversar e ampliar esses conhecimentos, tanto por um lado quanto por outro. Porque, de repente, eu acho que como o senhor fala, né, é o momento que você tem que aproveitar mesmo, a gente não pode deixar passar, está acontecendo, existem já as regras, o olhar para todo esse jogo já começou, e, mais uma vez, a gente pode deixar o cavalo passar selado, e não é o caso. A gente tem que estar realmente muito atento. Ouso até dizer que o Haddad, né, que agora assume aí o lugar do Paulo Guedes, inclusive, né, ele também já tem esse conhecimento da questão das criptos e tudo, tem um olhar sobre isso aí. Espero que seja o melhor olhar, né, que abrace a causa e que realmente faça valer a cadeira que vai tomar agora. Então, esse primeiro momento, que essa primeira conversa é realmente para a gente juntar as ideias e verificar como é que podem ser feitas as movimentações. É evidente que a gente vai estar trocando depois telefone, informação, para fazer isso avançar um pouco mais. A gente sabe do seu conhecimento, sabe que a Cash já é uma realidade aqui no Brasil, não só para o Brasil, né? A gente fala em criptomoeda, já está aberto para o mundo. Então, a gente já sabe que é uma realidade. O senhor tem conversado com as empresas, algumas abraçaram já a moeda como uma moeda de negociação. E eu queria até que o senhor falasse também uma coisa que o Marco, eu acho que precisa ouvir. Qual é a funcionalidade da Cash, a diferença dela para o Bitcoin? Porque ela atende a uma gama específica, aliás, uma gama não específica, né, atende a todos o que o Bitcoin atenderia de forma específica. O senhor fez uma moeda que atende a uma gama muito maior de pessoas, não é isso? Exatamente. O que acontece é que existem destinações, às vezes, que são específicas, né? Uhum. O Bitcoin ele nasceu com algumas características. Sei que nosso horário está
Eu estou fazendo respostas longas, né? Vou ver se eu me corrijo nisso aí. Mas assim, é empolgação, né? Você tem o Bitcoin, que ontem completou exatamente 14 anos. Então, no dia 3 de janeiro de 2009, às 18h15, né? Às 6h15 da tarde, o Satoshi Nakamoto ele publica ali o seu white paper, né? O documento, e começa a circular o Bitcoin no mundo. E aí tem um aspecto que tem tudo a ver com a gente aqui. Você, no início, tinha uma moeda que 100% estava na mão de quem? Satoshi Nakamoto. Seja lá quem ele, né? Que é um pseudônimo, né? Não sabe se é um time, se é uma pessoa. Talvez o Charles Finney, que faleceu em 2011, se nesse caso, hein, Marcos? Nesse caso, 1 milhão de bitcoins está tranquilo, se não passou a chave privada para ninguém. Porque desde 2011 ninguém mais, né, ouviu falar de se mexer nessa carteira. Né? A carteira que era do Satoshi Nakamoto, ninguém sabe se está vivo, se está morto aí, se é uma pessoa, se é um tipo. Enfim, nascido ali, tem uma situação bem interessante. Uma criptomoeda que hoje vale mais de 80 mil reais. Pensa, uma moeda que você não pega na sua mão, ela é virtual, e você tem 80 mil vezes um valor maior do que a nossa moeda nacional. E hoje, o Bitcoin, ele é 3 vezes mais valioso, todos eles, a soma dele, do valor de mercado dele, do que todos os reais em circulação. Sabiam disso? O Bitcoin vale mais hoje do que todos os reais em circulação. Uma moeda que surgiu há 14 anos. Valia centavinhos aí, centavos. Quem não se arrepende de ter... Muita gente passou por Bitcoin aí, comprou, teve Bitcoin em suas mãos e vendeu. Quando você olha para isso aí, ele já alcançou o Olimpo, né? O Bitcoin, a primeira moeda, está lá no Olimpo. Hoje é reserva de valor. Agora, como é que vai se pagar um cafezinho de R$5 com Bitcoin, se com Bitcoin você deixa uma taxa ali de $10, $5, $20? Como é que você vai utilizar o Bitcoin para ser meio de pagamento no mundo inteiro se ele só faz 3, 4, 5 transações por segundo? Nós queremos a Cash para isso. A Cash é uma moeda que tem milhares de transações por segundo, a taxa é próxima de zero e ela é para o mundo inteiro. E ela não é nichada, ela é para qualquer uso. Ela serve para 3 campos, né? Qualquer moeda. Criptomoeda ou moeda tradicional, você utiliza para meio de transferência, meio de pagamento ou para investimento. A Cash se aplica aos 3. E está começando agora. Então, a gente andou falando aí já com o Grupo Tapajós, posso falar de forma pública, andamos conversando aí também com o maior grupo de supermercados do Norte, né, da região Norte. Tem, enfim, várias entidades aí, empresas que a gente está falando, como aqui no Sudeste. A gente deve lançar aí nos próximos dias o cartão Cash Card Visa, é um cartão com a Visa, a maior empresa aí, a maior bandeira de cartões do mundo, dentre outras parcerias, VTEX, enfim. Então, a gente está fazendo isso por quê? Para trazer às pessoas aquilo que era a visão de Satoshi, que as pessoas pudessem ter acesso também diretamente àquilo que é seu. Por que as informações têm que ser tornadas públicas? Tem que preservar a informação. Olha a LGPD aí, né? A Lei Geral de Proteção de Dados. Então, por que eu tenho que botar meu dinheiro no banco, vou sacar, não, 6 mil reais, isso não pode, só tem que informar. Acima de 5 mil reais, só tem que dizer, amanhã eu só venho aqui, agora, aí amanhã eu só pode... Não, o dinheiro é seu, você tem que ter uso disso aí. Então, resumindo, a Cash hoje serve para meio de pagamento, para transferência, até, Marcos, a gente pode pegar aí, o Cristiano também, o nome da senhorita ali? André, desculpa, viu, André? Me perdoe, eu acabei entrando depois. Eu achei que nossa atividade, se fosse amanhã, ia hoje já. Me perdoem aí. Perdoe a confusão que eu causei aqui, né, por conta disso. Tá tranquilo. Mas André, o Cristiano e o Marcos, junto com o Cid. Então, assim, ó, você pode hoje dar acesso às pessoas, talvez o quinto agente, o quinto participante, né, desse mercado que estamos falando hoje, são as pessoas simples. O indivíduo, as pessoas que têm ali seu R$10, R$100, que pode, de repente, transformar esse 10 em 20, o 100 em 120, 150. É um investimento puro e simples, pequenininho, pequeno. Você pode estar comprando crédito carbono, só que tokenizado. Coisa que, se não fosse assim, como é que eu teria acesso a essa indústria? Porque quem mais tem, acaba querendo mais e ainda ganha mais, né? E, às vezes, esquece do pequenininho. Satoshi Nakamoto, a ideia dele era que o dinheiro, a moeda, estivesse na mão das pessoas. E o que a gente vê hoje é 2,5% das carteiras de Bitcoin já tem, né,
97,5% dos bitcoins. Ué, Edson, mas então tá mal distribuído. Pois é, o Bitcoin ele é descentralizado. A gente está falando aí de mais de 100 milhões de carteiras de Bitcoin no mundo. Só que ele é mal distribuído. As pessoas, o Bitcoin nasceu, a criptomoeda nasceu na mão de indivíduos, não foi na mão de empresas, na mão de fundos, nem de governo. Isso é muito legal dizer, porque os ativos, o ouro, a prata, o dólar, isso está na mão de governo, está na mão de grandes empresas, de grandes fundos. Mas criptomoeda nasceu nas mãos de pessoas como a gente, pessoas simples. Só que quando a turma começou a entender isso aí, JP Morgan, por exemplo, Bitcoin é fraude, isso lá em setembro de 2017. O Bitcoin caiu, por quê? O maior banco do mundo, o presidente do maior banco do mundo, dizendo que Bitcoin é fraude, não era dinheiro de verdade. Claro que ele caiu o preço. Agora, Cristiano, quem mais comprou Bitcoin no universo? JP Morgan, entende? Para logo em setembro, semanas depois, dizer, olha, a gente está voltando atrás, Bitcoin é o novo ouro. Pode botar na internet. O JP depois vem dizer que o Bitcoin é o novo ouro. Então manipulava o mercado quando se podia, quando o Bitcoin não estava em bolsa. Agora não pode fazer isso porque o Bitcoin é um ativo listado em bolsas, né? Inclusive em Chicago, aí, que é a maior bolsa de derivativos do mundo. Então, você tem a criptomoeda, uma excelente oportunidade para ter como hoje investimento. A gente pode encher a boca e dizer isso aqui. Hoje sim, porque é legal no Brasil. O mercado de criptomoeda, a gente tem que propagar isso, porque isso é bacana. Tem gente, se me permitem aqui, ó, você pega aí um período que a gente está em inflação no mundo, inflação de 10% na Europa, né, na zona do euro. Então, você pega uma inflação de mais de 9% nos Estados Unidos. Então, quando você chega aqui, você vê um dinheiro como esse nosso aqui, ó, se me permite compartilhar a tela, você tem R$100. Em 94 era R$100. Mas os mesmos R$100, a notinha de R$100 hoje, não vale nem R$15. A inflação comeu aí 85%, destruiu o valor de quase todo o dinheiro nosso. Edson, mas isso é o real. Então, e o dólar? E o dólar? O dólar, $100, passados pouco mais de 100 anos, hoje não vale nem $4. A inflação alcança a todos. A todos. Então, guardar dinheiro não é investimento. Guardar dólar não é investimento, penso. Até renda fixa. Se a renda fixa não tiver um valor que supere a inflação, você tem aí uma perda fixa. Confere? Se seu investimento em renda fixa ele não alcançar a inflação, é perda fixa. Então, é preciso que você tenha conhecimento, informação, estudo. Tem que fazer a gestão do risco. Tem que verificar bons projetos. Ninguém tem mais respaldo no planeta para se falar de crédito de carbono do que o Cid, do que o Marcos, do que o Cristiano e do que o André. Porque vocês estão no lugar mais importante do mundo para isso. Se tem um lugar no planeta que tem reservas minerais, que tem solo, que tem floresta, que tem rio, chama-se Amazônia. Eu tive a oportunidade de estar 3 anos aí na Amazônia, comandei aí, eu tive no comando do 4º Batalhão de Aviação do Exército, a gente fazendo aí toda a segurança, e que não é simples, né, com um batalhão só, mas atender metade do país. A gente está falando de uma região de 4 milhões de quilômetros. Pouquíssimos são os países, nem a Índia tem, você tem aí 4, 5 países do tamanho da Amazônia. Então, penso que vocês estão sim. Está travando a imagem e agora a voz do coronel. Essa hora já dificulta um pouco, né, a questão da internet. Coronel, assim que voltar, interfira, tá? Pode falar à vontade. Eu só queria deixar registrado, né, que ele é um dos maiores conhecedores que existe atualmente, né, da questão das criptomoedas, tanto que faz essa negociação parecer uma coisa simples, e não é. A gente sabe que realmente é um processo muito demorado, evolutivo, enfim, cheio de meandros, né, mas que ele faz parecer muito simples. Eu queria muitíssimo agradecer a participação do Edson Souto aqui com a gente mais uma vez. E claro que a gente vai falar muito mais ainda sobre isso.
agradecer a participação de vocês aqui hoje. A gente toma uma aula de vez em quando dele, né? É muito bom. E sobre crédito de carbono, a gente precisa juntar essas duas pontas agora para a gente tentar abrir um novo caminho e, quem sabe, no próximo programa a gente voltar a falar de algum resultado tirado disso tudo, né? Marcos. Não, obrigado pela oportunidade de falar aí desse tema, né? Um tema importante que todos têm bastante interesse, né? E, obviamente, eu acho que precisa ter esse tipo de conversa, né? Justamente para educar mais a população e a população passar a ter mais confiança no processo e conhecer mais, né? É como comentou, né? Hoje em dia você tem o celular, né? Você tem um iPhone, você tem tua conta bancária está no iPhone, né? Você faz transferência, hoje em dia você não questiona muito isso. Exato. Agora, há 10 anos atrás, ninguém ia confiar nisso. Aí é com dinheiro contado para depositar no caixa. Compra pela internet. Quando foi a última vez que você foi no caixa depositar o teu dinheiro, ou então receber teu salário e vou no caixa sacar, vou lá no banco sacar? Eu recebi tablete pela internet hoje. Então hoje... E você não questiona, né? Hoje em dia ninguém nem pensa. Não. Mas, na verdade, você tem só um monte de número aí no teu celular, mas o dinheiro aí não está. Não, de jeito nenhum, a gente nem vê mais isso. Aliás, faz tanto tempo que eu não trabalho com dinheiro, ou é Pix ou é cartão, né? O dinheiro de plástico que o coronel chama, que realmente a gente vê que a tecnologia ela avança de uma forma muito rápida. Muito rápida. E hoje mais rápida ainda, né? Evolução que a gente não vê no ser humano. A gente vê guerra rolando aí. Isso é coisa... Eu outro dia, desculpa até misturar os assuntos aqui, mas é só para compor mesmo. Eu estava vendo aí, a gente soltou essa notícia, inclusive, no AM Post, que um pai batendo numa criança de uma forma super grosseira. A menina sumiu, quando ele achou, ele espancou a garota, jogou. E, meu irmão, uma confusão. Eu via isso antigamente, eu próprio, né, levei minhas petecadas aí, a gente via isso com uma certa naturalidade. Hoje isso não é mais natural. Isso dói na alma ver. Principalmente que a gente é pai, né? Você vê um cara fazer isso com uma criança, dói no coração, dói na alma. Então, a evolução humana, ela está muito aquém da tecnologia. Ela não acompanha. Não acompanha, de jeito nenhum. Mas chega lá. Espero. Tomara. Espero. Então, meu Deus, eu ia te chamar de Alexandre de novo, tu acredita? Eu acho que na vida passada eu fui Alexandre. Todo mundo chama de Alexandre. É mesmo? Que confusão, cara. Eu queria te agradecer muito a participação aqui, dizer que nós vamos pensar também nessa questão de ter um programa aqui de TI, que eu acho que é interessante, né, a gente falar muito disso. Tecnologia em geral, né? Porque a tecnologia que a gente acaba de falar que está avançando tanto, a gente precisa ter uma noção, ter um norte disso. Sim. E ter uma pessoa experiente para falar sobre isso é fundamental. E a gente convida sempre pessoas aqui que têm conteúdo para trazer para a gente. E tem que retomar o tema de logística no Amazonas também, que é um problema gravíssimo. Olha, aliás, você... Desculpa, antes de você falar, o Marco fez a melhor interrupção desse programa hoje. Porque a logística, nós tínhamos um programa que bem recente, que era o Dr. Log, né? A gente parou ele agora, mas ele deve voltar. O Dr. Log tratava exatamente de logística, que é o nosso calcanhar de Aquiles. Nós tínhamos antes a internet, que agora o cabo de fibra ótica deu uma arrefecida nisso aí, né? Melhorou, vamos lá. Melhorou para Manaus, na capital. Os interiores ainda continuam sofrendo muito, mas acho que também vai avançar. Mas a logística é o nosso calcanhar de Aquiles. Nós não temos isso. Eu tenho uma consideração para fazer com relação ao blockchain e o supply chain, que é um termo muito usado na logística, né? O blockchain, por ser um livro de razão, né, imutável, né, que eles chamam, ele é muito fácil de você fazer registros de atividade, né? Sem a manipulação externa. Sim, sem manipulação externa e totalmente confiável, né? Então, existe uma visão, agora alguns visionários da logística já estão prospectando a ideia de encaixar um no outro, né? Fazer todo o processo, desde a produção até o cliente final, fazer um rastreio de todo esse processo, da demanda econômica que gerou tudo isso, para poder prever o preço final e se é viável a produção daquele produto. Obviamente que isso é um processo que tem que ser implementado por partes. Ou seja, quando você tira uma matéria-prima, né? Você extrai a matéria-prima,
existe um supply chain até chegar a produzir aquela matéria-prima e deixar ela compactada para mandar para a indústria. Quando chega na indústria, existe um outro supply chain, que é um processo produtivo, novamente para chegar a fazer aquele produto, embalar e entregar um outro supply chain para fazer a venda do produto. Cadeia, né? Uma cadeia, né? Apesar de ela ser dividida, os processos produtivos são bem parecidos um com o outro. Caixinha de corrente, né? Mas é interessante esse tema, já que tocou nesse tema, voltando novamente ao tema ecológico, unido com a supply chain, que isso aí eu já ouvi também, existem projetos que o pessoal... Porque hoje em dia o consumidor final, ele quer saber a origem do produto. Entendeu? Muita, principalmente na Europa, Estados Unidos, né? Quando você compra um móvel de madeira na sua casa, você não quer assegurar que aquela madeira não veio de algo ilegal. E uma maneira de fazer isso é com o supply chain, com blockchain. Com blockchain. Entendeu? Você amarra desde a fonte, vai ficar tudo amarrado nessa cadeia, nesse blockchain. Não só isso, histórico também, completo. As pedras preciosas entram nesse game. Tudo. Hoje em dia existe uma preocupação muito grande, né, de saber que você compra o produto final, você compra um diamante, né, você não quer comprar de uma mina que explora ilegal infantil, entendeu? Quem viu aquele filme Diamante de Sangue sabe isso mesmo, disso, né? Então, isso é interessante, esse tema aí de supply chain com blockchain é outro programa. Dá um programa. Vamos um programa isso. É um assunto muito amplo, né? Agora você está vendo como funciona o negócio aqui. Sim. A gente vai aproveitar muito do Marco lá, quando ele estiver lá em Houston, trazê-lo aqui via internet, via web, né, para a gente poder conversar mais. E agora ficou fácil. Legal. A gente não conseguia fazer isso antes com... A tecnologia nos traz assim, grandes alegrias, né? Essa aqui é uma. Apesar da internet do Coronel, geralmente, nesse finalzinho, ela começa a cair. Eu acho que lá nos Estados Unidos não tem esse problema não, né, Marcos? Ou tem? Não, né? Não, normalmente não. Não tenho tido problema não de ter conferência aqui com o Brasil, não. Perfeito. Então a gente já vai ter uma amarração de conversas aqui com você bem melhor. Andréa, considerações finais? Agradecer pelo convite. Imagina. Aqui, eu sempre quero ter oportunidade, né, de esclarecer mais, né, na parte jurídica, né? Legal, porque esse é um assunto novo, e novo entre aspas, né? Mas, assim, para a população entender, né? Agora ficar mais claro, né? Mais evidente, porque não é um assunto tão... Como eu posso explicar? Tão discutido, né? E aí eu acho que é interessante a gente sempre amarrar com o lado jurídico para passar um embasamento melhor e mais segurança, né? Então, estaremos aqui à disposição sempre que precisar para fazer os melhores esclarecimentos. É evidente que você vai voltar, né? Sim. Presencial, junto com essas grandes figuras que tem aqui, mas eu te agradecer muito a tua presença, a tua participação, porque é um assunto que quando a gente tem um jurista próximo, uma pessoa que trabalha na área jurídica, nos dá segurança até para falar, para a gente não falar bobagem também e estar vendo uma ideia errada. Eu tenho uma preocupação muito grande, até falei isso para o Coronel mesmo, que do primeiro momento, a primeira pergunta que foi feita para ele e para o Daniel aqui era exatamente sobre a segurança desse negócio da criptomoeda, né? E falou, olha, depois que se monta essa cadeia, o blockchain e tudo, fica muito difícil. Mas claro que tem sempre o espertalhão que vai tentar ludibriar as pessoas exatamente com as pirâmides e tal, com essas ideias malucas, né, que os caras chamavam até de marketing multinível, que eu odeio esse nome. Eu trabalho com marketing e o marketing jamais será multinível, né? Aquilo são negócios multinível. Negócios porque tem um objeto sendo negociado ali no meio do negócio, dessa história. Né? Como foi o dinheiro antes, era o próprio dinheiro, depois eles começaram a botar produto. E sempre o cara usava, marketing multinível. Eu falei, não é marketing multinível, isso é negócio multinível. Marketing não faz isso, porque vocês estão aí, vão colocar um monte de trouxa no meio dessa história. Né? Gente que vai perder dinheiro lá no final. Então, o começo da cadeia ganha, sempre, e o restante vai pegar o ferro da história. É isso. O nosso muitíssimo obrigado a todos vocês, ao Coronel, que esteve com a gente aqui, ao Daniel Andrade, que é um querido, está sempre aqui com a gente também, prestigiando o nosso programa, e a você que nos segue na Amazônia TV, né, e aqui no Amazônia Podcast. Nosso muitíssimo obrigado, voltamos a qualquer instante. Fiquem com Deus e até a próxima.